receber o jovem Kleber, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Você tem até 8h20, tá bom? Para ministrar. Temos um bom tempo. Vamos ficar de pé, estender as mãos para cá. Temos certeza que o Senhor já deu a palavra, já colocou a palavra no seu coração. Mas vamos orar para que os nossos corações estejam prontos e atentos para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, nós te louvamos por esta oportunidade de estarmos na tua presença, na tua casa. Precisamos ainda mais ouvir a tua palavra, Senhor, nessa noite. Desejamos, estamos desejosos da tua presença. Usa o teu filho de uma forma toda especial para ministrar, Senhor, aos nossos corações. Que os nossos corações estejam atentos à tua voz. Senhor, que nós possamos receber a tua palavra com semente ao nosso coração nessa noite, para que possa germinar, crescer e dar bons frutos, meu Senhor. Espírito Santo, tu tens liberdade, fica à vontade, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, salve a todos com a paz do Senhor, amém. Amém. Glória a Deus, Deus é fiel. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou ser breve, com aquilo que Deus colocou em meu coração para a sua vida. E eu creio que assim como o Senhor falou poderosamente comigo, o Senhor irá falar contigo nessa noite, amém? Uma história muito conhecida, livro de Ezequiel, capítulo 37, glória a Deus. A visão do vale de ossos secos, aleluia. Ezequiel, capítulo 37, glória a Deus, amém? Que diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele levou-me de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhe: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém o Espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia o Espírito. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, vem destes 4 ventos ao Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé um grande exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, o meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, sairão
que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor e que falei e fiz a palavra do Senhor. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por essa palavra e se assentar em nome de Jesus. Nós lemos uma história que é muito conhecida, a história do Vale de Ossos Secos. Quem é que não conhece essa história? Todo mundo conhece essa história. E essa história é uma história que nos direciona a um novo tempo, a viver uma experiência com Deus, a viver um novo tempo com Deus. Essa passagem nos mostra que não importa as circunstâncias que estejam diante do escolhido, Deus pode mudar essas circunstâncias num tempo. O que acontece uma vida inteira, Deus pode mudar num momento, num instante, num tempo. Uma situação pode assumir no instante diante de um servo de Deus. E essa história é muito interessante, porque Deus ele vai levar Ezequiel a um nível de experiência que ele nunca viveu. De todas essas experiências que Ezequiel teve no livro de Ezequiel, essa foi uma das experiências mais marcantes que todos nós nos comparamos a essa passagem. Todos nós, quando olhamos, passamos por momentos difíceis, nós muitas das vezes, eu por exemplo, eu sempre lembro dessa passagem, que não importa o que aconteça, nós devemos permanecer confiantes na presença de Deus. Por quê? Deus é maior do que a nossa circunstância, Deus é maior do que aquilo que a gente está vendo, Deus é maior do que o nosso medo, Deus é maior do que a morte. E Ele está aqui. Deus quer mostrar para ele o que Ele quer fazer com o povo de Israel. Porque se eu não me engano, nessa época aqui o povo de Israel vai estar sob a opressão do inimigo por 70 anos no cativeiro babilônico. E eles vão ficar tanto tempo nesse cativeiro que eles não vão achar que não tem mais esperança. Não tem como. Nós estamos sob uma opressão do inimigo, nós estamos sem força, nós não temos para onde ir. E a gente conhece a história do povo de Israel, porque o povo de Israel vivia entrando e saindo de cativeiro. Vivia entrando e saindo de cativeiro porque eles sempre pecavam contra Deus. E aí Deus permitiu uma perseguição de um inimigo, uma opressão por um tempo. E aí eles se voltavam para Deus. Tudo isso por causa da aliança que Deus fez com Abraão. A descendência de Abraão. A descendência que Deus prometeu a Abraão. A aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Tudo isso por causa de uma aliança que Deus insistia nesse povo. E Deus pega Ezequiel, sem estar no plano de Ezequiel, porque quando você vai ler isso aqui, você não vê o Senhor chegando a Ezequiel e perguntando se Ezequiel queria ir para o vale. Deus não chega para Ezequiel e diz: Ezequiel, olha, eu vou te levar no vale. Ezequiel, você está preparado para ver o que eu quero te mostrar agora? Não. A Bíblia diz que a mão do Senhor pegou e levou, sem que ele estivesse esperando, sem que ele tivesse se programado, sem que ele tivesse preparado. Foi uma coisa inesperada. Deus pegou de uma forma repentina. E ele está ali, num vale de ossos secos, que é um cemitério a céu aberto, não entendendo nada de início, não entendendo nada a princípio, o porquê que estava ali, o porquê que era a necessidade dele estar ali. Mas o Senhor pegou ele e colocou. E se o Senhor colocou ele nesse vale, é porque Deus quer fazer alguma coisa nesse vale. E talvez você pode estar aqui como Ezequiel, está enfrentando uma circunstância que você não estava esperando, que não estava nos seus planos, que não estava na sua trajetória. Você tinha traçado um caminho, mas no meio desse caminho surgiu alguma coisa que está impedindo você de entender o que Deus quer fazer. E aí você pode estar achando que é o inimigo que está se levantando, porque quem vê um cemitério a céu aberto e ri? Quem é que olha para um cemitério e diz: não, Deus está nesse negócio? Quem é que olha para um cemitério e diz: não, Deus está aqui, Deus que me trouxe? Não, a primeira impressão que você tem de um cemitério é assustador, é algo que dá
inimigo, é a mão de Deus. É o vale, tem osso, tem uma morte rondando naquele lugar, mas foi o Espírito Santo de Deus que levou Ezequiel ali, porque não é só porque tudo estava difícil, não significava que não foi Deus que colocou. Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Ei, você está achando que é o inimigo, você está achando que é adversário, mas eu te trouxe aqui para te dizer: não é o inimigo, não é a minha mão, porque eu quero mostrar o meu poder a você. Quando Deus quer revelar todo o seu poder, Ele permite dificuldades. Quando Deus quer mostrar uma cura a você, Ele permite a enfermidade. Quando Deus quer mostrar para você que é possível abrir o mar, Ele vai permitir você dar de cara com o mar vermelho. Porque a Bíblia diz que nós vamos passar pelo fogo. Nós vamos passar pelas águas, sim. Mas sabe o que a Bíblia diz? Você vai passar pelas águas, mas elas não vão submergir você. Você vai passar pelo fogo, sim, mas o fogo não vai arder e nem vai queimar em você. Sabe por quê? Porque eu sou o Senhor e eu estou contigo. O segredo não é circunstância, o segredo é quem está com você no meio da circunstância. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu permaneço sendo o Senhor da tua vida e eu estou contigo. Não é o inimigo, é a mão de Deus. Não é o inimigo, é a mão de Deus. Não é o inimigo, é a mão de Deus. E aí você está ali, está vivendo e não está entendendo nada. Senhor, por quê? Senhor, como? Senhor, mas não estava no meu plano, Senhor, mas... Pois é, mas escolhido, né? Como diz o ditado, não tem direito de escolha. Deus surpreende a gente no meio do caminho e dá uma experiência pra gente no meio do caminho. A gente sempre faz planos, mas às vezes a resposta vem do Senhor. E a necessidade de Deus levar Ezequiel a esse vale era: eu preciso restaurar o meu povo. E eu vou restaurar o meu povo através de você. E é você, Ezequiel, que eu quero levar você neste lugar, nesse cenário, nessa terra. Porque, meu povo, o meu povo está doente, o meu povo está sem esperança, o meu povo está sem expectativas. Mas através de você, eu vou restaurar esse povo. Através de você, eu vou reviver essas almas que estão mortas há muito tempo. E só vão ser salvas, só vão ser reacendidas aquela chama, sabe? Através da tua vida. Glória a Deus. Deus pega Ezequiel e leva ele no vale. Porque Deus não só te leva no processo, Deus não só te coloca no processo, mas Deus também permanece com você dentro do processo. E aí você olha para um cenário desse e pergunta: não, esse cenário não tem como se movimentar aqui, não tem como andar aqui, não tem como se mover aqui, não tem como achar uma direção por aqui. E aí Ezequiel diz assim: ele me colocou no vale, a mão dele estava sobre mim, mas ele também me fez andar no meio do vale. O cenário era de morte, o cenário era osso seco aqui, osso seco ali, mas o Senhor estava fazendo ele andar sobre um vale que não tinha como se movimentar, que não tinha como achar uma direção, mas ele diz: o Senhor me fez andar no meio do vale. E talvez você conheça a sua história, alguém olha para você, conhece a sua história e pergunta: como é que ela aguenta viver isso? Como é que ele aguenta passar por isso? Como é que ela consegue frutificar mesmo em tempo de seca? O segredo está aqui, é Ele que me faz andar, é Ele que me faz frutificar, é Ele que me faz caminhar, é Ele. Sabe, todas as vezes quando você está fraco e você pensa que não vai acontecer nada, e aí o Senhor te visita, sabe, e pega você pela mão e diz: vamos, caminha, come desse pão, bebe dessa água. Sabe por quê? As circunstâncias não param quem é escolhido. Não é você, é o Senhor na tua vida. O segredo não é você, é o Senhor na tua vida. O segredo não é você, é por isso que o diabo tem raiva de você. Ele tenta contra a tua vida,
fraco, ele tenta pegar uma coisa aqui e tentar te parar, mas você está lá, você está tentando te parar, te cercando todos os lados, mas você vai lá, mesmo fraco está na igreja, mesmo sem força está na igreja, mesmo preocupado está na igreja, mesmo com medo está na igreja, porque você sabe que é o Senhor que te sustenta, você sabe que é o Senhor que é dono da tua vida. E aí o diabo vem, vou acabar com você. E aí quando ele menos espera, o Senhor renova as tuas forças. O Senhor te pega pela mão. O Senhor te sustenta. Lembra aí quantas vezes você disse que não ia aguentar mais, que seria teu último culto, mas o Senhor foi lá, te visitou, te tomou pela mão e diz: caminha, você tem uma palavra. E ele me fez andar no meio do vale. E quanto mais eu andava, eu via os ossos. No versículo 1 ele diz: o Senhor me colocou no vale de ossos secos. Mas quando ele começa a andar, e eu gosto da versão que eu estou lendo, é a versão NVI, que diz assim: enquanto eu andava, eu pude ver o quão numerosos eram os ossos, e eles estavam sequíssimos, eles estavam secos. Aí eu estava lendo isso e falei: meu Deus, como é que é isso? Quanto mais ele caminha, mais dificuldade ele vê naquele vale. Quanto mais ele anda, mais a gravidade do vale se intensifica. Quanto mais ele faz o que o Senhor mandou ele fazer, mais a gravidade aumenta. Não é diferente na nossa vida. Quantas vezes o Senhor fala pra gente: caminha, vai, tem uma obra contigo, vai, ora, vai, jejua. Mas quanto mais a gente se entrega, parece que as ondas se levantam com mais força, sabe? Aí já não bastasse ele ver a gravidade, o Senhor pega ele e diz: você tem fé que eu posso fazer? Você tem fé que eu posso reviver nesse vale? E aí eu costumo dizer que Deus é engraçado, porque Deus pegou ele, fez ele andar, fez ele ver a gravidade do vale que era, e aí confronta a fé dele dizendo: você agora tem fé que eu posso reverter essa situação? Deus estava confrontando com essa pergunta a humanidade de Ezequiel, porque num cenário desse dá medo. Você olha, não tem como. Eu falando aqui é uma coisa, mas se coloca no lugar de Ezequiel, vendo aquele cenário estrondoso, aquele cenário horroroso, aquele cenário amedrontoso, e Deus te pergunta: você tem fé que eu posso trazer vida? E não era só um valezinho pequenininho, não. A Bíblia diz que eram tão grandes que não tinha como contar. Deus faz ele andar, vê a gravidade e diz: você tem fé para ver se eu posso reverter essa situação? E aí você está aqui fazendo o que o Senhor colocou nas tuas mãos, orando, jejuando, obedecendo a direção de Deus. E aí você está fazendo isso e você está vendo mais as coisas se levantar. Aí as coisas parecem que está piorando, e Deus está permitindo isso tudo só para te perguntar isso. Você ainda tem fé de que eu posso fazer? Independente da gravidade do vale que você está vivendo, você ainda tem fé quando era lá no início do amor? Lembra quando você estava no início da sua caminhada, que Deus falava, seu coração queimava, e não importa a situação que você estava, se Deus falasse que ia acontecer, você acreditava. Você ainda tem essa fé? E a pergunta de Deus é: você ainda tem a fé de que eu posso mudar essa situação? Você ainda tem fé do que eu posso, do que eu sou capaz de fazer? E Deus falou no meu coração agora para liberar isso para você e para mim. Sabe por que eu estou permitindo você passar pelo vale? Porque eu vou mostrar para você o que eu sou capaz de fazer. Não, eu não estou permitindo essa situação em vão, não. Deus sabe que está doendo, eu não sei, mas o Deus que a gente serve, Ele sabe como você chegou aqui nessa noite. E a pergunta dele é:
ocupação está aumentando, eu sei que a gravidade está se levantando, e eu vou te confrontar com essa pergunta: você tem fé? Porque quando a gente fala que confia em Deus, quando tudo está fácil, é maravilhoso. Mas quando Deus começa a virar a sua história de cabeça para baixo, as coisas saírem do controle, saírem e você não conseguir, você olha para o lado e não vê recurso, você olha para o outro e não vê saída, você olha para frente e só tem ondas, você olha para trás, você não vê terra, e você está sozinho dentro de um barco em meio à tempestade. É agora que é a hora de você exercer a tua fé. É agora que é a hora de você exercer a tua fé. Chegou a hora de você exercer a tua confiança em Deus. Sabe por que você está sendo provado? Porque Deus está fortalecendo a tua fé. Você não está vendo nada, você não está percebendo, mas você está crescendo, você está orando mais, você está buscando mais, você está se entregando mais. Olha para o lado do crescimento, não olha só para o sofrimento não, olha para o que está sendo gerado em você através do sofrimento. Tu tem fé, Ezequiel? Senhor, tu sabes, Senhor. Se o Senhor quiser reviver esse vale, o Senhor pode reviver. Mas se o Senhor não quiser, o Senhor continua sendo Deus. Então ele diz, então, profetiza. Ezequiel era o quê, irmão? Repita comigo, ele era profeta. Ezequiel era o quê? Ezequiel era o quê? E o que Deus manda ele fazer? O que Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, nesse vale você vai fazer só isso, fazer o que eu te chamei para ser. Nesse vale você vai fazer o que eu te chamei para ser. Você vai fazer o que eu te chamei para fazer. Você vai profetizar. Porque quando você falar, eu vou fazer acontecer. Faça o que você pode fazer, e o que você não pode fazer, Deus fará. Faça o que está no teu alcance, e o que não está no teu alcance, Deus fará. Seja quem Deus te chamou para ser, independente do que esteja acontecendo. Não deixe o diabo calar a tua voz, querido. Ah, se você tivesse noção do que acontece quando tu abre a tua boca. Ah, se você tivesse noção do que acontece quando você começa a orar. Ah, se você tivesse noção. Abre esses olhos da fé agora. Abre esses olhos da fé. Glória a Deus, aleluia. Você não vê, mas quando você abre a tua boca, Deus peleja por você. Você não vê, mas quando você abre a tua boca, o céu abre e Deus desce. Deus está acabando de falar no meu coração. Para de ter dúvida de que Deus está te ouvindo, porque Ele se agrada da tua oração. Deus vê quando você está de joelho dobrado. Deus vê quando você ora, e Ele se agrada da tua oração. Ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer: não reclame, profetiza. Não murmure, profetiza. Profetiza. Kleber, não estou vendo nada. Kleber, não estou vendo nada acontecer. Estou vendo só ossos secos. Profetiza. Profetiza sobre esses ossos. Enfrenta a circunstância. Passa pelo problema, mas não deixe o problema passar por você. Mostra para o inimigo quem é você em Deus. Engraçado. Deus fala para ele assim: profetiza para esses ossos. E agora eu te faço uma pergunta: ossos ouvem? Porque se Deus tivesse falado, fala assim para os tímpanos ouvem. Não, ele diz: ossos, profetiza para esses ossos. Desde quando ossos ouvem?
Porque quando a boca de Deus se abre, irmão, até o que não ouve passa a ouvir. Até o que não é convertido vai se converter. Até o que não é curado passa a ser curado. Até o que é morto passa a viver. Não é a tua palavra, é a boca de Deus. É a boca de Deus. Quando a boca de Deus se abre, o inimigo pode lançar quanta legião de demônio ele quiser, mas vai cair por terra no mesmo instante. Quando a boca de Deus se abre, não importa o tamanho do meu vale, mas eu sei que a vida vai acontecer. Profetiza. Deus me trouxe aqui para dizer que tem uma autoridade sobre a tua vida. E aí você está aí, de cabeça baixa, deixando as circunstâncias passar por você. O inimigo está lá, de um lado, rindo. Parece que eu estou vendo. Rindo, debochando, dizendo que acabou com você, que conseguiu cegar você do teu potencial. E Deus te trouxe aqui para abrir os teus olhos e você entender que você não é qualquer uma no mundo espiritual. Glória a Deus. Êxodo capítulo 1. Faraó vai estar lá. Um povo que ele não conhecia a história, não sabia quem era, mas era um povo que ele temia. E de um lado, o povo de Israel está aqui, sofrendo, clamando por socorro, se sentindo, se vitimizando, se sentindo pequeno, sob a opressão do inimigo. E de outro lado, o inimigo já viu a potência deles e dizendo: eu preciso acabar com o crescimento desse povo, porque se eles se unirem contra os meus inimigos, eles vão me ganhar, eles vão me vencer. Aí quando de um lado tinha um povo se vitimizando, sofrendo, o inimigo já tinha visto o potencial neles e estava investindo para acabar com o crescimento daquele povo. Você tem noção disso? Que até o diabo sabe quem você é quando você está em Deus. E aí ele vem na frente tentar acabar com você, porque ele já sabe quem você é. Já sabe o que acontece. E ele está do outro lado estudando você, tentando acabar com você, tentando calar a tua voz, porque ele sabe que quando você descobrir quem você é em Deus, que quando você descobrir o que acontece quem obedece a voz de Deus, meu filho, aonde ele estiver, ele vai ter que se bater em retirada. No dia que você entender quem você é em Deus, você nunca mais vai temer as adversidades. Levanta a tua mão e profetiza contra a circunstância. Enfrenta o teu adversário. O diabo não vai desistir de acabar com você. Tá lá, profetiza para esses ossos. E aí ele começa a profetizar. E aí ele começa a falar. E aí, quando ele começa a profetizar, ele diz que enquanto ele profetizava, começou a ouvir um barulho, um ruído. E aí você olha numa situação dessa, e é uma coisa que eu automaticamente me assustaria, porque não é normal você começar a ver um monte de ossos se mexer sozinho. Imagina o barulho atormentador que estava fazendo nesse vale. Ezequiel obedeceu a voz de Deus, fez o que Deus chamou ele para fazer. E aí ele começa a fazer o que Deus mandou ele fazer. Mas quando ele começa a fazer o que Deus mandou ele fazer, uma coisa assustadora começou a acontecer. E aí você olha que parecia que estava tudo piorando. Parecia que estava tudo fora do lugar. Mas na verdade, a partir do momento que ele se posicionou e as coisas começaram a se movimentar, Deus estava colocando as coisas em ordem. E talvez você pode estar nessa fase. Está seguindo o direcionamento de Deus, está buscando a presença de Deus, está indo para os cultos buscar a presença de Deus, mas parece que não, parece que quanto mais você vai e as coisas estão assim, se pressionando
nada fora do meu controle. Sou eu que estou colocando as coisas no lugar. E quando Deus começa a colocar as coisas no lugar, assusta. Porque o que tem que sair é para sair. E o que tem que ficar, tem que ficar. A mudança começa a acontecer. A limpeza começa a acontecer. E aí a gente não entende. Mas como diz a palavra do Senhor, espera o final. Porque o final é melhor do que o início. Porque no início você não vai entender nada do que Deus está fazendo. Porque o que você passa hoje é o que Deus vai fazer na tua vida amanhã. A área que está doendo na tua vida hoje é a área que Deus vai te usar amanhã. Então se está doendo muito é porque Deus vai te usar muito. E nessa área que você tem enfrentado. Glória a Deus. Porque nós só podemos curar se a gente já passou por essa dor. E se essa área que está machucando em sua vida hoje, esse vale que você está enfrentando hoje, é porque Deus vai te tornar um canal. E isso aqui é profético, isso só pega quem crê. Vai chegar um tempo que Deus vai te usar para vidas que estão passando pelo mesmo que você está passando agora. E Deus está preparando você para ser uma pessoa como prova viva de que tem como vencer. Glória a Deus. Aleluia. Tá ali, ó. Tá tudo voltando ao seu lugar. E isso aqui é muito profético. Uma coisa que Ezequiel levaria tempo era começar, sabe? Juntar osso com osso. Imagina o tempo que ele levaria se ele fosse consertar o vale do jeito dele. Ele ia pegar osso com osso, aí ia pegar e juntar osso ali. Então imagina o tempo. Mas quando ele fez o que Deus ordenou, continuou na posição que Deus chamou ele, Deus acelerou o processo. Deus acelerou aquele tempo. E o que duraria um tempo, Deus fez num segundo. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Que Deus vai manifestar esse tempo na tua vida. Está demorando a acontecer. Mas quando você se posicionar, se levantar e enfrentar essa circunstância, se prepare, porque o que você espera a vida inteira vai acontecer em um tempo. O que você tem buscado há anos vai acontecer em meses. Deus vai acelerar esse processo quando você entender o que Deus tem na tua vida. Se prepare. Se prepare para viver esse tempo. Deus acelerou o tempo ali, o processo. E quando eu estava lendo isso, em toda a minha vida eu lendo essa passagem, eu nunca tinha percebido isso. Quando eu estava lendo essa parte de Deus, ele restaurando ali o vale, e Ezequiel diz que eles foram reconstruídos literalmente, e foram colocados de pé, e seus órgãos foram reconstruídos e foram totalmente renovados pelo Espírito de Deus. Só que não havia vida. E aí o Senhor começou a falar comigo. Você entende que se eu não fizesse esse primeiro processo, que era dar uma estrutura a eles, que era dar os órgãos a eles, que era dar essa reconstrução no corpo deles, eles não poderiam receber o próximo passo, que era a vida. Porque não iria ter como eles receber vida sem ter um corpo estruturado. Então, antes de eu dar a vida, eu estruturei, eu reconstruí o corpo deles no processo, para no segundo passo eu dar a vida. E o Senhor falou comigo: o que eu faço hoje na tua vida é para sustentar o que eu vou fazer amanhã. Glória a Deus, aleluia. E aí eu lembrei de uma vez que até a pastora chegou a falar isso uma vez, né? Quando a gente passa pelo hoje, Deus fortalece a gente hoje para suportar o que Ele vai fazer amanhã. E na hora eu lembrei disso. Eu falei: meu Deus, então antes da gente receber o que Deus tem para a nossa vida, primeiro Deus vai nos dar estrutura.
E aí o Senhor me levou lá em Gênesis 1, e o Senhor fala, não observa a criação do dia. Eu não criei tudo num dia de uma vez. Cada dia eu fui criando uma coisa, e o que eu criava no dia anterior sustentava o que eu fazia no dia seguinte. E eu falei, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Entenda o que Deus quer fazer com você através desse processo. Deus vai fazer assim na tua vida. Deus vai fazer assim na tua casa. Deus vai fazer assim no teu casamento. Deus vai fazer assim nos teus filhos. Mas primeiro Deus vai te dar a estrutura. Deus, aleluia. E aí talvez você olhe essa primeira parte, que eles reconstruem o corpo aí. Não, agora está pronto. Não, agora está legal. Não, agora eles estão com o corpo, eles estão com o pulmão, eles estão com tudo. Pois é, mas ainda não tem a vida, tem a segunda parte. Então primeiro Deus foi lá, deu a estrutura. Depois Deus foi lá, deu a vida. E aí quando eu estava lendo aqui, eu finalizo. Quando eu estava lendo o final dessa história aqui, Ezequiel diz que foi um grande exército numeroso. Aí o Senhor falou poderosamente comigo, você consegue entender agora o que eu faço? O nível do vale, você viu o tamanho, a gravidade que era esse vale. O vale era tão grande que não tinha como medir, mas era por causa do grande exército que eu ia levantar. Então você consegue entender que por esse fato do final dessa história ser grande, o vale também foi grande. Então a gente tem que entender que se eu quero muito da parte de Deus, se eu quero receber um muito, eu tenho que estar disposto a passar também pelo muito. Esse muito eu digo do processo, porque quanto mais eu quiser de Deus, mais processo eu vou ter que estar disposto a passar. Lucas capítulo 5 vai nos mostrar isso bem claro, que Pedro ficou a noite toda pescando e não pegou nada. E aí quando o Cristo vem, surge de manhã, entra no barco deles e manda eles jogar a rede para o outro lado. E quando eles lançam a rede, a Bíblia diz que a pesca foi tão grande que os barcos estavam quase afundando. Foi tão grande que eles tiveram que pedir ajuda no outro barco. E quando eles colocaram o peixe no outro barco, esse barco também estava indo a pique. Ele queria a pesca. Deus deu a pesca, mas também tinha o peso da pesca. Eu quero a vitória? Quero. Mas eu também tenho que estar disposto a trazer o peso das responsabilidades que ela traz. Se eu quero muito, eu preciso aguentar o peso desse muito que vai vir para a minha vida. Porque você precisa se conectar com a presença de Deus diariamente para que essa estrutura seja fortalecida na tua vida. Porque quando você sobe nesse nível com Deus, um nível a mais com Deus, é um nível de guerra a mais que entra na tua vida. É um nível maior de guerras que entra na tua vida. Então se está doendo muito agora, se o teu vale que é grande agora que você está passando, e você olha e não encontra solução, e talvez seja fácil para mim falar, mas para você seja difícil de acreditar, porque eu sei que às vezes é difícil de acreditar, mas quando Deus pegar você de surpresa, mostrar o poder dele através disso para você, você vai agradecer muito a Deus pelo que você passou. Amém. Porque o que você está passando hoje vai tornar a pessoa que você vai ser amanhã em Deus. Então você olha para essa história, um vale de ossos secos, sequíssimos, como quem diz que já estava há muitos anos, muito tempo morto. Deus trouxe a existência, Deus trouxe a dó de tornar a vida. O que você acha que Deus não é capaz de fazer por você? Um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que fechou a boca do leão, um Deus que não deixou fornalha queimar Sadraque, Mesaque e Abidnego, o Deus que tocou na esterilidade de Ana e fez gerar Samuel. Por que ele não é capaz de fazer por você? Glória a Deus, aleluia.
O que Ele não é capaz de fazer por você? Traga à tua memória o que Deus já fez por você. Traga à tua memória o que tem na palavra de Deus. Jeremias diz assim: eu trago à minha memória o que me dá esperança do que você tem enchido a tua mente. Imagina se Ezequiel estivesse nesse vale se movendo pelo aquilo que ele estava vendo. Você tem duas opções: ou você acredita no que Deus está falando nessa noite, o que Ele falou acerca da tua vida, ou você acredita no que os teus olhos estão vendo. Porque nem sempre o que Deus vai falar para você vai se encaixar com a tua realidade. Creia na palavra de Deus. Creia no que Deus vai fazer na tua vida. Deus te trouxe aqui para te dar essa palavra de esperança, para você continuar crendo no que Deus falou. Deus vai fazer, Deus faz a parte dele, mas Deus também só trouxe a vida a esse vale porque Ezequiel seguiu a direção de Deus. Enquanto a gente não seguir a direção de Deus, nós nunca vamos viver o que Deus tem para a nossa vida. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. E se Deus está falando para você fazer, porque Deus sabe que você consegue fazer. Porque Deus não vai dar nada que está além das tuas forças. Deus não vai dar nada daquilo que você não consegue suportar. Você ainda está aí. Mais uma segunda-feira você venceu. Mas um dia o inimigo tentou contra a tua vida e não conseguiu. Tentou se levantar contra as suas circunstâncias. Eu não sei o que você tem passado. Eu não conheço a sua vida. Mas o Deus que está aqui conhece a sua vida e conhece o que você está passando. E a palavra de Deus é: obedeça a minha ordem, e você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Não é o inimigo que está nessas circunstâncias, é a minha mão que está contigo. E se a minha mão que te sustentou até aqui, te trouxe até aqui, vai ser a mesma mão que vai te sustentar e vai te fazer chegar lá. Deus não te deixou, Deus não vai te deixar. Deus quer te levar a esse novo tempo. E aí eu imagino, no final dessa história, Ezequiel como uma pessoa como quem sonha. Porque no início era um vale morto e sequíssimo, mas no final dessa história foi vida, um grande exército de pé. O segredo sempre vai estar no final da história. O segredo sempre vai estar no final. O futuro que Deus preparou para você é maior do que o passado e o presente que você está enfrentando, e maior do que o passado que você veio. Olhe para o futuro que Deus preparou para você. Chega de olhar para o passado, chega de olhar para trás e chega de se prender nas circunstâncias. Você não é refém das circunstâncias. Paulo nos diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você pode vencer todas as circunstâncias, você pode vencer todas as situações. Paulo diz que a tribulação gera a experiência. E a experiência gera a paciência. E a paciência gera a esperança. Não despreze as circunstâncias, porque as circunstâncias vai fazer você chegar aonde Deus falou que você vai chegar. Essa circunstância que você passa hoje, esse vale que você enfrenta hoje, que você não entende e que você não vai entender, não adianta você quebrar a cabeça que você não vai entender, nem eu vou entender. Nosso problema é que a gente quer dar o nosso jeitinho, a gente quer tentar entender Deus, sendo que a gente não vai entender. Aí quando a gente está lá dando um culto de ação de graça, a gente ri do que a gente passa, a gente ri do que a gente passou. Aí a gente pensa, eu mesmo quando pensei, eu falei, meu Deus, quanto tempo eu perdi, Senhor, meu Deus do céu, era o tempo que eu poderia ter usado para me aprofundar na tua presença, eu estaria longe. Então, mergulhe na presença de Deus, seja como Ezequiel, não tema, vai em frente, confie no que Deus falou, e você vai ver o que Deus é capaz de fazer pela tua vida, amém? Essa agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, que palavra abençoada, que palavra abençoada. Deus continue abençoando, usando esse jovem de uma forma poderosa, direcionando dentro daquilo que ele quer, dentro daquilo que ele tem para a vida dele. Como é bom, como é maravilhoso ver os jovens crescendo no conhecimento da palavra do Senhor.
ver os jovens buscando mais o Senhor, querendo aprender mais do Senhor. Isso é maravilhoso. E a nossa oração tem sido que Deus levante jovens dessa geração